Seja muito bem-vindo, você está aqui no canal O Fim dos Tempos, Mateus 24:14, eu sou o evangelista Alexandre e após a vinheta vamos à mensagem. Por favor, deixe seu like, assim o YouTube estará recomendando este canal. Que você seja ricamente abençoado. Graça e paz, irmãos e amigos. Hoje eu quero estar trazendo uma mensagem de reflexão para a nossa vida, né? Falando sobre o grande amor de Deus para conosco. Quero dizer que você tem valor para Deus, não importa o que você tenha feito, sei que Jesus Cristo tem todo o poder para perdoar pecados, para nos conceder a redenção, para nos salvar e para nos redimir do juízo futuro. Não importa o que você tenha feito, Jesus ele tem este poder. Vamos falar sobre o texto aqui, em João capítulo 3, do versículo 14 em diante. Vai dizer assim: E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Amém? Palavra na sua introdução, no seu sentido, ela quer dizer, né, que assim como Moisés lá no passado levantou, né, a serpente, ele levantou a serpente no deserto, assim importava que Jesus Cristo fosse pendurado na cruz do madeiro, né? Através do seu sacrifício, ele iria atrair aquelas pessoas que crescem nele, no seu sacrifício, né, para que fossem salvos. Jesus, ele ressuscitou no terceiro dia. Lembre-se, Jesus Cristo, ele venceu a morte. Ele ressuscitou no seu próprio corpo, ou seja, ele, após o terceiro dia, ele entrou e ressuscitou no seu próprio corpo, né? Então, ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele está à direita de Deus. Ele tem todo o poder para nos conceder a redenção dos nossos pecados, porque ele se fez como um de nós, se vestiu de carne, né? Se vestiu de carne, andou no meio de nós, trouxe a mensagem do Pai, que é a mensagem de salvação, de esperança. Então ele conhece bem, né? Conhece bem o ser humano, pois ele passou por essa natureza nossa, se vestiu como um de nós e viveu como um de nós. Então ele tem todo o poder, né, de nos conceder o perdão, de nos reconciliar com Deus, pois ele não veio condenar o mundo, ou seja, condenar as pessoas do mundo. Não, ele veio trazer a palavra de salvação. Através dele, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por ele. Ou seja, ele é a porta que nos conduz à salvação. Ou seja, porta é um lugar de passagem. Ele simboliza essa passagem da morte para a vida, né? Da morte para a vida, ou seja, nós morrendo em Cristo Jesus, vamos ressuscitar em glória, né? Com a vida transformada, um corpo transformado para a glória de Deus. Então ele tem o poder de nos conceder a remissão dos nossos pecados, né? Porque nenhum homem consegue se justificar dos seus próprios pecados diante de Deus se não tiver um mediador, um interventor, aquele que vai mediar, um advogado. E ele é este advogado, né? Que através do seu sangue ele comprou, né, para Deus, nos purificando dos nossos pecados.
Então, todo aquele que se achega a Jesus Cristo, confessa Jesus, recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador e segue seus ensinamentos, este tal é dele, pertence a ele. Então, temos a certeza da garantia da vida eterna, ou seja, não é depois que morrer, não. Se você confessa Jesus enquanto você está vivo, depois que você morreu, depois que morrermos, já não resta esperança para aquele que não recebeu Jesus. Né? A palavra vai dizer que lá em Hebreus 9:27, que após que o homem está destinado a viver uma única vez, vindo depois disso a morte, né, precede-se o juízo, ou seja, é em vida que nós fazemos a nossa escolha, né, de optarmos por receber Jesus Cristo, porque depois que nós morrermos, aquele que for considerado como filho de Deus, que aceitou Jesus, este tal receberá a vida eterna. Ou seja, aquele que permanecer até o fim, né? Até o fim. Então, o ladrão na cruz, ele reconheceu Jesus, né? Naquele momento de agonia, ele reconheceu que Jesus era inocente, né? E eles eram pecadores. Mas aquilo lhe foi imputado, né? Por justiça. Ele foi justificado por Jesus. Quando ele fala assim, né? Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, Senhor, eu gostaria de entrar no teu reino contigo. Mas Jesus olha para ele naqueles últimos momentos e fala, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então aquele homem, ele não teve outras oportunidades. Aquela oportunidade foi única. Foi a única oportunidade que ele teve, ele se agarrou nessa oportunidade e Jesus salvou aquele homem no último instante de entregar seu espírito a Deus, né? Então nós temos falado, né, sobre essa palavra, e essa palavra será um testemunho. Naquele dia, naquele grande dia, muitos não vão poder dizer, eu não escutei, eu não sabia, não. Muitos serão confrontados porque a palavra ela tem sido pregada. Então, a nossa esperança está em Cristo, né? Não está nesta vida. Essa vida é passageira. Tudo que nós vemos com os nossos olhos, tudo um dia vai ter um fim. Tudo tem um início e tudo terá um final. Então, naquele grande dia que os livros forem abertos e o livro da vida for aberto, o nome daquela pessoa que estiver no livro da vida, esse tal receberá, né, a recompensa de entrar no paraíso. Ou seja, terá a vida eterna. Por isso o nome dele está no livro da vida. Mas se naquele dia o nome não estiver naquele livro, ou seja, esse tal não é de Deus. Se o nome não está no livro da vida, esse tal será lançado no lago de fogo. Está na Bíblia, né? Então a Bíblia ela é bem clara. Aquele que não negar a Cristo, que não negar Jesus diante dos homens, esse tal será salvo. Mas aquele que o rejeitar e negar Jesus Cristo diante dos homens, naquele dia Jesus negará aquele homem diante de Deus. Ou seja, naquele dia, aquele homem enfrentará a condenação pelos seus próprios pecados, pois ele está sendo condenado pelos pecados que não foram redimidos por Jesus. Mas a vontade de Deus é que nenhum de nós venhamos a se perder, mas que todos nós sejamos salvos por Jesus. Temos a nossa livre escolha, né? Hoje temos a oportunidade de ouvir e crer, e não importa onde você esteja, não importa qual a sua situação de vida, Jesus tem o poder de mudar a sua vida. Que você seja ricamente abençoado, que Deus te abençoe. Se você gostou deste meu conteúdo, que você possa compartilhar com outras pessoas, né? Para que essa mensagem chegue a mais, venha alcançar mais vidas. Amém? Fique com Deus. Deus te abençoe.